Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar de Botafogo 2, Asa de Arapiraca 2, pós-jogo saindo com atraso. Só pra explicar, domingo foi meu aniversário, então estava vendo o jogo já embriagado e depois do jogo eu tive que me embriagar ainda mais, né? Então não deu pra gravar no domingo, inclusive tive que rever o jogo, né? Nessa segunda de manhã pra fazer uma análise mais completa. Então por isso o vídeo saindo com atraso, mas antes tarde do que nunca. Então você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com parentes e amigos botafoguenses. Vamos lá, 2-2 com sabor de derrota, né? Pelo roteiro do jogo. O time sai atrás, consegue virar nos acréscimos, né? 3 pontos que pareciam garantidos ali nos últimos minutos. E o Luiz Daniel falha, um erro grave, mais um erro grave defensivo. Márcio Silva contra o Misto, Fracaro contra o Serra Branca, esses dois nem estão mais no Botafogo. Luiz Daniel contra o Souza, Igor Moraes contra o Vitória. Agora de novo o Luiz Daniel. O Botafogo vem colecionando erros graves, né? Assim, entregadas. Assim, são entregadas os erros do Botafogo. Falhas que na Série C, por exemplo, que começa no próximo final de semana, esses erros não podem acontecer. Acho que o Botafogo tem que encerrar a cota de erros. Encerrar. Né? O erro na Copa do Brasil dificultou a classificação. Os erros no Campeonato Paraibano acabaram, no final das contas, não pesando, porque o time foi campeão. O erro do Igor Moraes contra o Vitória acabou não pesando, porque o time virou. Mas nesse jogo contra o Asa, enfim, o Botafogo perde 2 pontos que lá na frente podem fazer a diferença. O Botafogo hoje é vice-líder com 4 pontos, mas só está 1, né, de Confiança e Piauí. E poderia estar 3. Poderia ser líder do grupo com a classificação já encaminhada. Claro, a campanha é boa. 2 jogos, 4 pontos em 6 disputados. É um bom início. Isso é inegável. Mas poderia ser ainda melhor, né? A partir do momento que vence o Vitória lá em Salvador, poderia ter confirmado a vitória no Almeidão e já disparar aí nessas primeiras rodadas. Enfim, vamos torcer que esses 2 pontos aí perdidos não comprometam na campanha. Falar sobre o jogo especificamente agora. Começando pela escalação. Né? O Lisca está utilizando a Copa do Nordeste para oportunizar, né? dar minutagem a outros jogadores. Contra o Vitória a gente viu isso, né? O Max Wallace teve a chance dele, o PK foi titular naquele jogo depois de muito tempo, o Ed Carlos também teve chance. Nesse jogo a gente já teve o Gabriel Tota, né, o Giovani reaparecendo no time. Enfim, o Lisca ele não está colocando o time 100% reserva, mas também não coloca 100% titular, né? Ele dá uma mesclada, o que eu acho que é o correto. Eu não gosto desse negócio, bota do goleiro ao centroavante todo o time em reserva. Até porque eu acho que o Botafogo hoje ainda tem algumas dúvidas em algumas posições. Então, ainda mais com os reforços que chegaram, o Lisca realmente tem que observar esses jogadores, tem que dar minutagem. E a Copa do Nordeste é uma boa... É um bom momento para isso. E eu gosto, justamente, como eu disse, ele mantém um espinho dorsal ali considerada titular e coloca outros jogadores ali também para observar. Né, o time jogou ali no 4-3-3, com o Giovani como falso 9, não funcionou, né, no primeiro tempo, acho que ficou meio claro isso. O Botafogo até tinha alguns momentos de domínio, mas não conseguia criar chances claras. Na verdade, isso foi a tônica do jogo. Tá, o Botafogo ali até o gol do Asa era um jogo equilibrado. Os times alternavam momentos de superioridade. O Botafogo ali tentando marcar alto, pressionar a saída de bola. Enfim, eu achei o Giovani sempre precipitado, tá? Ele sempre, quando tinha a bola, ele chutava pro gol. Ele chutou umas 3, 4 vezes de fora da área. Ele poderia ter parado mais, pensado, procurado dar o passe para os companheiros, que é algo que ele faz bem. Enfim, o Giovani sempre quis ali. Eu acho que ele encarnou a questão do 9 de, pô, agora eu sou o 9 aqui, chegou em mim pro gol. Né? Eu acho que ele acabou tomando decisões erradas em alguns momentos. E aí o Asa abre o placar, né, num erro do Botafogo. Um erro do Eric, que dá um passe curto para o Felipe Azevedo. Recuperação do Asa, contra-ataque, defesa do Botafogo desarrumada. Também tem um mérito
Da boa troca de passes, né, do time alagoano. Enfim, achei um time até bem organizado, né? O time do Itamachule troca bem passes para um time de Série D. Achei que tem até uma certa qualidade. Faz 1-0, tem um drible lá do Mota, né? Que desmoralizou o Ian Souto. E o Anderson, sem goleiro, faz 1-0 pro Asa. Mas aí o Botafogo do Lisca, ele tem uma característica interessante, né? Que é não sentir o gol. Não é o time não morre depois que sai atrás no placar, que era algo muito comum, né, nos times do Botafogo de anos anteriores, com vários outros técnicos, sobretudo em casa. Sentia muito essa questão de tomar o gol. E sempre era muito difícil você imaginar que o Botafogo virasse um jogo, ou até mesmo empatasse num jogo em que ele sai atrás. Mas aí o Botafogo toma o primeiro gol, mas busca, né? Busca o empate, é premiado, né? Ali no lance do Felipe Azevedo, que tem mérito, dá ali uma cabeçada para o meio da área, o Tota chega e faz uma bela finalização, né? Enfim, um chute forte, empatando o jogo. O Botafogo até segue melhor até o final do primeiro tempo, eventualmente até poderia ter feito o segundo gol, mas vai para o intervalo no 1-1. E aí o Lisca corrige, né? Tira o Giovani. O Botafogo jogou sem referência, basicamente, no primeiro tempo, e o Asa é um time que é mais defensivo, né? Tava mais preocupado em se defender do que atacar. Então não ter uma referência no ataque claramente estava sendo prejudicial. E aí ele coloca o Rodolfo, né, no time titular. O time vai ali para um 4-3-3 no segundo tempo. Aí depois até o Dourado entra, né? Aí fica com 2 centroavantes em alguns momentos, em outros o Rodolfo cai mais pela direita. Mas, enfim, no segundo tempo o Lisca botou o time para frente. Assim, isso é inegável. Só que o time não apresentou muito repertório ofensivo. Eu achei um time que jogava muito pelo lado direito, tá? E o Asa conseguia travar ali as jogadas do Botafogo. Eu acho que faltou mais circular a bola, inverter jogadas de um lado para o outro. Acho que o Botafogo acabou facilitando muito a marcação do Asa, que à medida que o tempo ia passando no segundo tempo, ficava satisfeito com o empate. Né? Tanto que na parte final, muita cera, o árbitro até deu 11 minutos de acréscimo, enfim, porque o Asa estava satisfeito com esse 1-1. E o Botafogo não conseguia, até chegava, né, cruzamento, insistia, um chute de fora da área ali, mas não conseguia criar oportunidades claras de gol. E aí no segundo tempo, no lance que é originado pelo lado esquerdo, um lado onde o Botafogo explorava pouco na partida, o Bu cruza na área, tem um erro duplo, né, dos jogadores do Asa. Um jogador fura, o outro não consegue interceptar a bola, ela sobra para o Rodolfo, cara a cara com o goleiro, fazer o gol. Né? Não era um lance fácil, tá? Tem muito jogador que perderia aquele gol ali que o Rodolfo fez, mas o Rodolfo tem uma frieza, né? Eu gosto do Rodolfo por isso. Ele geralmente, nesses momentos decisivos ali, ofensivos, ele é um jogador que consegue ter a frieza para aproveitar as oportunidades. Faz 2-1 nos acréscimos. Sensação que a vitória estava garantida, né? O Asa não assustava muito, né? No segundo tempo. O Asa chegou muito pouco. E aí, 3 minutos, só segurar, enfim. Aí o Botafogo até valoriza a posse de bola, fica trocando passes. Só que aí o Asa pressiona, né? Assim, tem um mérito do Asa ali, claro, mas o Asa também estava perdendo o jogo, minutos finais, tenta pressionar ali a posse de bola do Botafogo, a bola vai indo para trás, chega no Igor Moraes, ele toca pro Luiz Daniel, que foi muito displicente no lance, né? Ele tentou um passe lateral ali, onde o correto era dar um bicão para frente. Se ele dá um bicão para frente, o juiz acaba o jogo. E aí ele quis ali um passe em elevação, e me parece que ele nem olha ali para ver se tinha jogador do Asa na frente. Enfim, foi um erro muito grave, tá? Assim, quase tão grave como o do Fracaro. Eu acho que o do Fracaro é mais feio, né? Porque é um erro muito básico, um erro técnico muito básico. E ainda o Fracaro é com as mãos, né? Que o do Luiz Daniel foi com os pés, você pode até argumentar que foi um erro menos pior. Mas assim, eu acho que foi um erro grave também, assim. O time ganhando o jogo, ele não pode dar aquele passe, ter aquela displicência, não olhar
ali para ver se tem jogador adversário, se seria um passe arriscado ou não. Foi assim, foi muito mal. E assim, o Luiz Daniel foi mal no jogo. Não é que só teve esse lance que ele errou. No primeiro tempo teve uma bola que ele soca pro meio da área, assim. Um lance até que daria para ele segurar, mas ele prefere socar, espalmar ali. Só acho que ninguém do Asa aproveita. Teve um lance também que era só ele segurar a bola, ele deixa a bola passar entre as mãos e a bola vai para escanteio. Enfim, muito inseguro o jogo todo, tá? O Luiz Daniel, que tinha se recuperado no jogo da volta contra o Souza, né? No jogo do título, ele foi super importante naquela partida, mas ontem foi muito mal mesmo. No lance também tem o erro do Varela, quem até me alertou para isso foi um torcedor pelo mundo, né? Matheus Montenegro. E aí eu fui rever realmente, né? O Varela tem dois momentos que ele ameaça fazer a falta no Kellyton, acho que é o nome do jogador do Asa, só que ele não faz. Assim, ele tava fora da área. Tudo bem, ele podia ser expulso, mas assim, ele evitaria o gol, né? Já que o jogador do Asa tava cara a cara com o goleiro do Botafogo. Ele meio faz ali a ação de fazer a falta, desiste, depois vai, breca de novo. Era para ter matado o lance, tá? Claro que o erro principal foi do Luiz Daniel, mas o Varela foi mal nesse lance também. O Varela poderia ter feito a falta, ia levar um vermelho, ia, mas o jogo ia acabar. Ia ter que defender uma falta só, uma falta na entrada da área. Melhor do que um lance cara a cara com o goleiro. Então, Botafogo cede o empate, uma frustração tremenda para todo mundo. Inclusive foi aniversário do Luiz Daniel, né? Teve isso também. Foi o meu aniversário e o aniversário do Luiz Daniel. Enfim, ele conseguiu estragar o meu e o dele, né? Com a falha. Assumiu a culpa, também era o mínimo, né? Assim, não tinha o que ele dizer. Mas, enfim, resultado aí duro, né? E o pior não foi nem ter tomado empate. Foi agora o Botafogo não ter goleiros seguros. Assim, o Luiz Daniel, que aparentemente tinha se recuperado na final, jogou todo fora nesse jogo. E aí o Fracaro foi emprestado ao Betim, né? O Fracaro ficou muito insatisfeito por não ter sido relacionado para a final contra o Souza. Isso fez a relação dele se desgastar com o Lisca. E ele pediu aí para jogar esse restante de temporada em outro clube. Ele ainda pertence ao Botafogo, tá? Ele foi emprestado. Aí você tem o Max Wallace, que eu acho que até foi bem contra o Vitória. Assim, para um goleiro que não jogava quase um ano, em alguns momentos até mostrou uma falta de ritmo de jogo, mas eu acho que ele foi bem, apareceu em alguns momentos, fez defesas importantes. Mas, querendo ou não, é um goleiro que teve um jogo em 11 meses. E o outro goleiro é o Leandro, que ainda não jogou como profissional na vida, né? E o Luiz Daniel, que se mostrou inseguro, já falhou 2 vezes em poucos jogos, né? Falhou contra o Souza e falha agora. Então o Lisca está numa situação delicada, não tem como contratar mais, a janela fechou. Então vão ser esses goleiros, vão ser esses 3. E vamos ver, né? Uma posição que parecia bem servida, agora já não me parece tão bem servida porque os goleiros não estão apresentando um bom futebol, né? O Luiz Daniel subiu com o Londrina, fez uma boa Série C ano passado. Estava jogando o Campeonato Paulista, mas muito irregular nesse começo do Botafogo, né? Muito irregular. Eu jogaria com o Max Wallace, tá? Contra o Barra. Eu daria uma chance ao Max Wallace para ver se ele se firma. Porque se tentar o Luiz Daniel ele sobrevive a mais uma falha, né? Assim, não tem como ele falhar de novo e seguir no time titular. Até porque o Lisca seria incoerente, já que ele tirou o Fracaro depois de uma falha grave, que eu até concordei. Mas assim, ele tem que fazer o mesmo agora com o Luiz Daniel. Ou ele tira agora, já no próximo jogo, ou dá mais uma chance, e aí vê se o Luiz Daniel se recupera. Se ele não se recuperar, vai ter que aí apostar no Max Wallace como goleiro titular. E em último caso, testar o Leandro também, né? Que é o goleiro que veio do São Paulo, né? Goleiro jovem ainda, mas que, como eu disse, ainda não tem nenhum jogo como profissional na carreira, então é até difícil a gente avaliar se ele merece uma chance ou não.
Mas enfim, o fato é que esses erros têm que acabar, tá? O Botafogo tá errando muito individualmente, erros muito graves, erros que geram gols para os adversários, e isso não pode acontecer na Série C. Na Série C, qualquer ponto é importante, todo resultado em casa é importante, vai ser uma competição difícil, né? Uma competição equilibrada. O Botafogo até se reforçou nessa janela, mas ainda tem lacunas, né? As laterais ainda são dúvidas. As pontas também, a gente não sabe até que ponto o Botafogo tem peças suficientes ali para de jogadores de lado. Então é uma situação que o Botafogo vai ter que lidar até a janela abrir novamente no meio do ano, né? Vamos ver aí o que o Lisca vai conseguir preparar essa semana para a estreia contra o Barra na Série C, Barra de Bernardo Franco, né, que conhece muitos jogadores desse elenco. Então não vai ser um jogo fácil. Tá? O Bernardo Franco foi muito mal aqui, mas ano passado ele ganhou com o Brusque aqui no Almeidão por 3-1 e vai ter um time qualificado, um time até que é um dos favoritos a subir o Barra, campeão catarinense. É um time bem interessante, um time que está nas oitavas, na quinta fase, né, da Copa do Brasil. Então vai ser um jogo complicado e com esse problema no gol, né, numa posição tão chave, deixa aí o futuro do Botafogo meio incerto, né? Até que ponto esse time vai conseguir passar confiança na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí quem você colocaria como titular no próximo jogo. Quero saber sua opinião.